Olá, camaradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, a mais um react. Dessa vez, novamente, estamos aqui com ele, o lixo humano, Guto Zacarias, o maior traidor da raça negra deste país, um dos grandes traidores da classe. E hoje vamos ver ele passar vergonha, porque ele gosta bastante de fazer isso pelo visto, né? Ele adora passar vergonha. Com a palavra ao deputado Guto Zacarias. Primeira pergunta. Doutor Damiani, devemos respeitar a autopercepção de uma criança para tratamentos hormonais e cirurgia de redesignação sexual, sendo que elas são consideradas incapazes? Por exemplo, se uma criança não pode decidir fazer uma mera tatuagem por ser uma decisão permanente, porque ela pode passar por tratamentos de transição de gênero que têm efeitos igualmente permanentes? Nós, em crianças, não fazemos nenhum tipo de tratamento. Nem bloqueio puberal, porque elas não estão em puberdade, nem tratamento... Pô, o foda de tudo isso é que o Guto Zacarias, ele sabe disso. Ele sabe que no Brasil não se faz transição de crianças. Isso não é feito. Isso nunca foi feito. Mas ele insiste no espantalho. Porque é isso. É muito fácil tu bater num espantalho. É muito fácil tu criar um espantalho. Porque ele nem criou, né? Isso é antigo. Isso é bem mais antigo que ele. Mas pegar esse espantalho e ficar batendo no espantalho. E bater. E fazer cortes pro TikTok. E fazer vídeo pro YouTube. E é isso. É só isso, na verdade. Acaba se tornando apenas isso. Um deputado que faz corte pro TikTok, igual o Nicolas Ferreira. hormonal, porque não é o momento, nem cirurgia, porque isso só é feito pela legislação anterior após os 21 anos, pela atual após os 18 anos, onde o indivíduo já tem autonomia para decidir se ele quer ou não. Ou seja, nós não impingimos um tratamento a nenhuma criança ou adolescente. Quando ele começa a sua puberdade, nós simplesmente atrasamos essa puberdade. Eu não sei se os senhores sabem, mas a natureza já fez isso com todos nós. Nós nascemos em puberdade e a natureza bloqueia a nossa puberdade. Se você olha um menino, um recém-nascido até os 6 meses de idade, e se você dosa a testosterona dele, você vai levar um susto, se você não estiver acostumado com isso. Ele está numa mini puberdade. A menina é até os 2 anos de idade. Então a natureza é a primeira que faz um bloqueio puberal. Ela bloqueia essa puberdade, segura esse bloqueio puberal até os 10, os 11, os 12, as idades variam muito, isso é muito individual, e a partir desse momento ela começa a liberar essa puberdade. O que nós fazemos nesse primeiro momento é atrasar um pouco mais isso, para dar tempo para essas crianças terem os diagnósticos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Vamos à próxima. Segunda. O bloqueio de puberdade em menores de idade tem a exigência mais rígida que o CFM pode dar, só podendo ser feito em caráter experimental. É correto dizer que a USP faz bloqueio de puberdade em menores de idade? Nobre deputado, eu gostaria de discordar dessa Maluco. sua primeira colocação. Eles acabaram de dizer que não. O cara acabou de responder. Ele tá repetindo a pergunta, que é burra. Porque, na verdade, o bloqueio puberal ele foi criado, essa medicação foi criada para tratar crianças com puberdade precoce, que evidentemente são menores de idade. A puberdade precoce é definida na menina como sinais puberais antes dos 8 anos de idade e no menino como sinais puberais antes dos 9 anos de idade. Portanto, este medicamento foi desenhado para ser utilizado em menores de idade. Mas ele também é utilizado em outras indicações. Ele é usado para homens que têm câncer de próstata, por exemplo. Ele é usado para mulheres que têm câncer de mama, para mulheres que têm câncer de útero, porque a gente tem que bloquear a produção estrogênica nessas pessoas. No nosso caso aqui específico, nós não estamos lidando com puberdade precoce. Nós estamos lidando com uma criança que começa a sua puberdade e nós atrasamos esta puberdade. Esse tratamento é absolutamente definido, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina, e não fazemos coisas contra a ética ou contra determinações do Conselho Federal de Medicina. Se um menor de idade, diagnosticado com transtorno de identificação de integridade corporal, manifestasse seu desejo de amputar um membro funcional, sua decisão deveria ser respeitada? O senhor acha que os médicos deveriam realizar essa operação? Evidentemente que não, mas nós não fazemos isso. Isso nunca foi feito, isso nunca será Cara, feito. pelo amor Não de é assim Deus, que se mano. tomam essas decisões. Doutor, se o senhor disse que evidentemente que não, é correto dizer que São Paulo está removendo seios saudáveis de meninas menores de idade?
Não entendi. O senhor diz que evidentemente que não. É correto dizer que São Paulo está removendo... Ele até meteu um não entendi, que foi esse não entendi dele foi tipo, estou te dando, deputado, uma oportunidade pra tu desfazer a tua pergunta burra, eu vou fingir que eu não ouvi, tá? E eu vou te dar essa oportunidade pra tu fazer outra pergunta, tá? Uma pergunta que não tenha sido respondida 3 vezes. Vendo seios saudáveis de meninas menores de idade? Removendo seios saudáveis? Cara, ele simplesmente tá novamente num espantalho. Ele tá batendo num espantalho que nunca aconteceu. Mano, isso é literalmente mamadeira de piroca. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma entre falar sobre transição de gênero em criança e mamadeira de piroca. É a mesma coisa. Ambos são espantalhos da extrema-direita para dizer que a esquerda é imoral, que olha o que eles estão fazendo com as nossas crianças. E, sinceramente, né, se eles se importassem com as crianças, eles estariam fazendo qualquer outra coisa, né? Eles estariam pedindo investimento em educação, né? Pedindo investimento no SUS, eles seriam contra o arcabouço fiscal, mas não são, né? Então é só retórica, é só papinho, é só pra fazer corte pra botar no TikTok. Não, é claro, evidentemente que não. Se alguém É está fazendo óbvio que isso, não. isso é absolutamente, isso não tem sentido. Removendo seios de crianças. Menores de idade. A cirurgia na incongruência de gênero, ela só é autorizada depois dos 18 anos de idade. Não se faz cirurgia. Isso é uma determinação do Conselho Federal. E nós respeitamos totalmente a determinação. Ela é feita quando o indivíduo é maior de idade e ele autoriza. Como o nobre deputado, se tiver uma cirurgia para fazer, o senhor tem que autorizar, dar só o seu consentimento de fazer. A não ser que seja uma cirurgia de urgência, de vida ou morte, aí não tem jeito. Mas não fazemos isso, não. O médico americano James Cantor, PhD em psicologia clínica, juntou 11 estudos diferentes demonstrando que de 60% a 90% das crianças que dizem se identificar com o sexo oposto desistem da ideia na puberdade. Logo, a expectativa é de uma maioria de desistências. Mas o bloqueio de puberdade interfere nessa remissão espontânea. Sendo assim, não é flagrantemente imoral continuar transicionando crianças, doutor? Quando se fala que quando eu faço um bloqueio de puberdade, eu não deixo a criança vivenciar as suas experiências sexuais, eu vou transportar isso para uma outra situação. Nesta plateia aqui, provavelmente 10 a 20% dos homens tiveram atraso puberal. Normal. Variação da normalidade. Estatístico. Então, a puberdade no menino, ela é considerada tardia quando ela não ocorre até os 14 anos de idade. Mas existe uma condição chamada atraso constitucional do crescimento e puberdade, onde esses meninos vão entrar em puberdade com 16, com 17 anos. Em nenhum desses casos ocorre mudança de identidade de gênero. O fato de eles não vivenciarem a sua puberdade não muda a sua identidade. Talvez muitos dos senhores aqui já tiveram essa vivência de atrasar a puberdade e seguramente nenhum dos senhores mudou a sua identidade de gênero. Então esta afirmativa que a hora que eu bloqueio, eu não deixo a criança experimentar o seu... Isso não é verdade. Isso não tem fundamento. Isso é uma coisa absolutamente longe da realidade. Na realidade tem fundamento, doutor. Em 2020... Foda-se. Na realidade, aqui na minha cabeça que eu crio, tá? Não a realidade material, não. A realidade metafísica que eu crio na minha cabeça, que aqui dentro faz lá, e tudo que ele escutou foi lá. Ele não escutou nada que o médico falou, porque ele só queria lacrar mesmo, né? Porque é o que o MBL faz. Pra ele. Isso existe. Sendo que não existe nenhuma evidência de que isso existe, pelo menos no Brasil. Cara, pelo amor de Deus. 2, a Comodo Health, empresa de tecnologia em saúde, compilou dados de planos de saúde revelando que 4.780 crianças foram postas no bloqueio de medicamentos entre 2017 e 2021. No mesmo período, o número de diagnóstico de disforia aumentou em 3 vezes para a idade entre 6 e 17 anos nos Estados Unidos. Você tem noção dessa informação? Eu volto a dizer o que eu acabei de dizer. O fato de se atrasar a puberdade não aumenta o diagnóstico de incongruência de gênero. E eu vou dizer isso por uma razão. Mas, doutor, assim, desculpa interromper mais uma vez. É que eu acabei de citar um estudo que mostra que no mesmo período aumentou 3 vezes. Nobre... Não, o bom é que ele fala, tipo, te mostrei um estudo. Show! Que estudo que é esse aí? Quem é que fez? Foi avaliado pelos pares? Por quais pares? Tá em qual revista científica? É naquelas chinelona que tu paga e revista e
e publicar qualquer coisa, ou é uma numa revista científica séria que tem produções acadêmicas sérias? Fica aí a dúvida, né? Os caras acham que, tô aqui com uma pesquisa acadêmica, pronto, é a verdade, não preciso de mais nada, tá provado e eu fiz o meu ponto. Os caras acham que é assim que funciona, mano. Mentira, ele não acha que assim funciona, tá? Isso é mau caratismo. É só isso. É só isso. Ele sabe que ele tá errado. Ele sabe que é mentira. Mas ele faz mesmo assim. Deputado, esses estudos estatísticos, eles têm que ser muito bem analisados. Por exemplo, uma ocasião eu me lembro de um estudo que comparava a produção de ferro no Brasil com a incidência de anemia na Inglaterra. Perfeita correlação. Só que não tem sentido. Então tem coisas que não tem... Chama-se nexo causal. Nexo causal. Não é só porque tu tá vendo ali na planilha, tu tá vendo na tua tela os números fazer assim. O número aumentou a quantidade de facas vendidas no Brasil e aumentou na mesma proporção o número de homicídios. Tem algum nexo causal? Uma coisa tem a ver com a outra, assim? Ou é uma coincidência? É só uma coincidência? Tem sentido. Isso eu gostaria de deixar claro para os senhores. Quando a gente conhece um medicamento, quando a gente conhece a farmacologia desse medicamento, nós sabemos o mecanismo de ação desse medicamento, fica muito fácil para nós entender o que é dependente desse medicamento ou o que não é dependente desse medicamento. Eu posso lhe dizer que, como eu lhe dei o exemplo, um rapaz que começa a sua puberdade aos 17 anos de idade, ele não está mais vulnerável a uma incongruência de gênero do que aquele rapaz que começou a sua puberdade aos 12 anos de idade. Isso é uma variação normal na população. Existe isso. E essas pessoas não aumentam a sua incongruência. A incongruência de gênero é uma coisa muito específica que eu lhe digo, eu não tenho capacidade de diagnosticar. Quem diagnostica é o professor Sadé, é o grupo dele, que tem experiência de mais de 30 anos com isso, mas nós não fazemos esse diagnóstico. Nós acompanhamos essas crianças e a condição para que o nosso grupo de endocrinologia acompanhe, a condição sine qua non é que ele esteja acompanhando o grupo do professor Sadé. Ele tem que estar no Antigos. Se ele se desliga do Antigos, automaticamente ele é desligado do nosso grupo, porque nós não lidamos com diagnóstico. O que nós fazemos é simplesmente atrasar essa puberdade. E eu honestamente, não entendo muito tentar levar isso para o lado de levar uma incongruência de gênero. Ela pode ter a estatística, mas isso não faz muito sentido, nosso deputado. Não vejo muita ligação de uma coisa com outra. Na realidade material, isso não acontece. Isso só acontece no mundo fantasioso de liberal. Só. A gente está mostrando um estudo da Comodo Health que mostra em quase 5 mil crianças que nós bloqueamos a puberdade delas. Dessas 5 mil crianças, comparados com outros grupos que não tiveram essa puberdade bloqueada, aumentaram em 3 vezes o diagnóstico de disforia. Ou seja, o que mostra esse dado, que é de outro país, mas evidentemente faria sentido aqui, porque as pessoas... Eu adoro isso, né? Não. Esse dado aqui, ele é de outro lugar, de outra realidade, que não tem nada a ver com o Brasil, mas... ele se aplica ao Brasil. Por algum motivo, qualquer que seja. Não sei, foda-se, é porque eu quero. Eu imagino que são iguais em todos os países, né, deputado? Mas que nas crianças que nós bloqueamos a puberdade, aumenta em 3 vezes. Te liga. Não, volta aqui. Cadê? Aumentaram em 3 vezes olha aqui, ó. de disforia. Ou seja, o que mostra esse dado, que é de outro país, mas evidentemente faria sentido aqui, porque as pessoas, eu imagino que são iguais em todos os países, né, deputado? Mas que olha, vocês viram aqui, ó, rindo da cara dele. A chance delas serem diagnósticos de disforia. Mano, rindo porque ele é burro, tá ligado? Não faz, óbvio que não faz, porra. A gente lê algumas... Veja, nobre deputado, existem trabalhos... Eu sempre digo que se escreve muito lixo em inglês. Mas um trabalho escrito em inglês tem um outro peso. Está escrito em inglês. Vamos aceitar isso. Eu acho esse, inclusive, o grande problema, às vezes, até das redes sociais. As pessoas aceitam tudo que está escrito lá como se fossem verdades absolutas e não tem uma crítica para dizer, não, isso não faz sentido. Isso realmente não faz sentido. Então tá. Por que a USP oferece esse tratamento como solução para crianças ou menores de idade diagnosticadas com disforia de gênero? Não deveriam ser mais cuidadosos no sentido de preservar a saúde das nossas crianças e adolescentes ao invés de utilizá-los como experimentos humanos? É exatamente o oposto.
Nós somos extremamente cuidadosos com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, e é por esta razão que nós bloqueamos a puberdade. A visão é totalmente oposta. Ou seja, o bloqueio de puberdade não vai prejudicar essas crianças, mas a evolução dessa puberdade numa criança com incongruência de gênero vai levar seguramente à disforia. E a disforia é uma condição extremamente dolorida para a criança, para o adolescente, para a família, para todos. Quem convive com esses adolescentes sabe o drama que é uma criança ver o seu corpo mudando do lado errado. Então, não fazemos isso. Foda. Cara, é mais um vídeo mostrando o quão incompetente, mentiroso, mau caráter, que é o Guto Zacarias. E olha, não é só o Guto, tá? É qualquer um do MBL. Qualquer um do MBL, do Novo, do PL, todo Centrão, né, que é partido de direita, que chama de Centrão, não sei porquê, né, que é pra pagar que não é um monte de partido de direita e político conservador e rico. Esses caras são tudo assim, mano. São todos assim. E são todos inimigos da classe trabalhadora. Por isso que é nosso dever combatê-los. É por isso que eu tô aqui. É isso, gente. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima.